Howard Phillips Lovecraft nasceu na pequena cidade de Providence, no estado de Rhode Island, no dia 20 de agosto de 1890. Ele é filho de um casal que casou relativamente tarde. Eles já eram um pouco mais velhos quando se casaram e eram fruto de duas famílias bem tradicionais daquela região. Tanto a família de seu pai, Winfield Scott Lovecraft, que era um negociante de joias, trabalhava com metais e vários ourives na cidade de Providence, quanto a família da sua mãe, Sarah Susan Phillips, que já era uma família notoriamente conhecida, tinha jornalistas na família dela. Ambas as famílias podiam traçar suas origens diretamente com os primeiros colonizadores norte-americanos. Então eram duas famílias muito antigas, de fato, muito tradicionais, bem conhecidas em toda aquela região, mas não eram necessariamente famílias ricas. Eram famílias que gozavam de um bom prestígio, tinham seu nome, viviam bem, mas não eram necessariamente famílias ricas. Tudo parecia bem até Lovecraft completar 3 anos de idade, bem novinho. O pai dele ele teve uma crise nervosa e com essa crise ele sofreu profundas sequelas. O pai dele nunca voltou a um estado mental e psicológico como o anterior. Após essa crise nervosa, que muitos hoje em dia julgam que ele teve um AVC isquêmico ou algo semelhante que o deixou com essas profundas sequelas, o pai dele viveu internado até o resto de sua vida. Isso com Lovecraft bem pequenininho, com 3 anos de idade. E a vida do pai dele nas clínicas de repouso, às quais ele foi internado, afastaram essa figura paterna de Lovecraft. Então, Lovecraft, praticamente em toda a sua infância, ele teve a figura da sua mãe, né, e de suas tias muito mais presente. Então, ele tinha essa presença constante e essa influência muito mais de sua mãe e de suas tias, irmãs de sua mãe, na sua vida durante sua infância. A diferença, e que na verdade seria um ponto crucial na vida do pequeno Howard Lovecraft, seria o seu avô. O seu avô materno, chamado Whipple Van Buren Phillips, tornou Lovecraft um profundo conhecedor e, na verdade, um amante das artes literárias, da escrita, principalmente durante a sua segunda infância. Foi durante dos seus 7 aos 12 anos que Lovecraft, através dessa figura de seu avô, que se tornou de fato uma figura paterna muito importante para ele, foi o seu avô que o encorajou aos hábitos da leitura, apresentou a ele versões infantis de grandes obras como a Ilíada, a Odisseia. Então, grandes clássicos foram apresentados dentro dessa vasta biblioteca que o avô de Lovecraft tinha para aquela criança. Portanto, Lovecraft era uma criança bem peculiar. Ele não tinha hábitos de brincar na rua, ter muitos amigos, fazer muitas amizades, interagir com outras crianças da idade dele, principalmente dos 7 aos 12 anos. Ele tinha hábitos muito mais reclusos. Ele gostava de ler, ele recitava poesias com 6 anos de idade. Ele fazia seus próprios poemas e começou a escrever os seus primeiros contos, embora muito infantis e repletos de erros, aos 10 anos de idade. Tudo isso na presença de seu avô, a figura paterna que ele tinha desde o momento em que o pai dele foi internado. Então Lovecraft era uma criança que, ao invés de ter muitos amigos, ao invés de brincar como outras crianças na época costumavam fazer, afinal de contas eram crianças, não. Ele ficava mais recluso, ele ficava dentro de casa. Os melhores amigos de Lovecraft eram os muitos livros da obra, da biblioteca de seu avô. Lovecraft era uma criança constantemente doente. Ele, além de ter esses hábitos reclusos e ter como sua melhor companhia os livros da biblioteca do avô, ficar muito tempo dentro de casa, a gente já consegue compreender e entender que ele não deveria ter uma saúde das melhores. No entanto, ele ainda sofria de uma doença muito, mas muito rara, raríssima, que era poiquilotermia. A hipoiquilotermia é uma condição que faz com que a pele da pessoa ela seja constantemente gelada ao toque.
É como você colocar a mão numa pessoa e você sentir que aquela pessoa está muito fria, ela está muito gelada. É uma condição estranha, é muito rara e talvez isso tenha exercido uma influência mental muito grande também naquela criança, né? Porque ele devia se sentir muito estranho tendo aquela condição. Então, além de todos os hábitos reclusos, essa condição de saúde do próprio Lovecraft fazia com que ele não se sentisse normal. Muitos autores que estudam Lovecraft, estudaram durante a vida do autor, alegam que boa parte da genialidade de sua obra, o seu estilo de literatura, teve muito a ver com essa primeira parte de sua vida. A infância que Lovecraft passou teria sido motivadora para a forma de pensar do autor. Eu não duvido disso particularmente. Acho que essa infância peculiar e muito particular que Lovecraft teve exerceu sim muita influência. Essa parte reclusa de sua vida, essa vida de poucos amigos, no momento em que, como criança, o ser humano ele precisa ter essas interações, e Lovecraft teve muito pouco, se é que teve. Essa condição, as condições de saúde dele, que inclusive muitos também julgam terem sido motivadas pela presença de livros, aquelas páginas muito sujas. Uma biblioteca naquela época era uma biblioteca repleta de ácaros e era muito diferente a forma de se fazer livros também, a encadernação, tudo isso pode ter exercido algum tipo de influência na saúde do autor. Então Lovecraft ele teve, além dessa vida reclusa e da saúde muito frágil, um estilo que vai ficar presente em toda a sua literatura muito particular. Então, acreditam muito disso a essa primeira parte da vida dele, a infância e o estilo de vida que Lovecraft teve nesse momento. Ainda em Providence, durante a sua juventude, Lovecraft começou a se dedicar a escrever poesia, mergulhando na ficção de terror apenas a partir de 1917, quando ele publicou seu primeiro trabalho profissional, chamado de Dagon. Era um pequeno conto na revista Weird Tales. Lovecraft trabalhou como jornalista por um curto período, durante o qual ele conheceu Sonia Green, com quem ele viria a se casar mais tarde. Essa moça, ela era uma judia, natural da Ucrânia, né? Então ela tinha família de imigrantes ucranianos que tinham vindo para os Estados Unidos, e ela era 8 anos mais velha que ele. Não se sabe ao certo, não há uma certeza de em que momento nesse período Lovecraft ou como ele teria conhecido Sonia Green. Muitos dizem que Sonia Green entrou na vida de Lovecraft a partir de um momento em que as famílias começaram a se interagir e Lovecraft começou a ter mais contato com Sonia, o que é estranho, principalmente para um jovem que passou boa parte de sua infância de forma reclusa, não tinha muitos contatos, mas fato é que Sonia, embora mais velha que Lovecraft, simpatizou com o autor, simpatizou com aquele jovem rapaz, e eles começaram a ter um contato mais apurado, começando então a namorar. Lovecraft, já como um jovem adulto, teve um segundo grande golpe ao perder sua mãe. Sua mãe ficou muito doente, e era uma mulher jovem, e veio a falecer após essa doença. Não se sabe ao certo também, registros dizem que ela morreu de tuberculose ou alguma doença muito semelhante no trato respiratório. Fato é que a perda de sua mãe, assim como a perda de seu pai alguns anos antes, porque seu pai nunca se recuperou do problema que ele teve, que veio a fazer com que ele ficasse internado durante o resto de sua vida e viesse a morrer internado. Fato é que o segundo golpe, que foi a perda de sua mãe, afetou profundamente a psique, o psicológico de H.P. Lovecraft. Lovecraft ainda passou um bom tempo trabalhando com jornalismo. Ele se dedicou bastante a essa profissão, muito embora não fosse o que ele realmente gostava. Foi a partir do ano de 1919, 1920, que Lovecraft começou de fato a se dedicar a escrever seus pequenos contos e começou a mergulhar de vez nesse mundo de horror e de ficção. Ele se casou com Sonia Green e o casal se mudou para o Brooklyn, na cidade de Nova York, que é uma cidade na qual Lovecraft de fato nunca gostou.
E os motivos para que ele nunca tenha gostado do Brooklyn, né, do bairro do Brooklyn, da cidade de Nova York como um todo, a gente vai explorar um pouquinho mais tarde e isso vai ficar um pouquinho mais claro. O casamento durou poucos anos. E após um divórcio que foi até amigável, Lovecraft acabou regressando a Providence, onde ele moraria até morrer. É interessante nós percebermos que o período imediatamente após o divórcio foi o mais prolífico na vida de Lovecraft, no qual ele passou a se corresponder com vários escritores estreantes do horror, da ficção e da aventura. Entre eles, olha que coisa interessante, um dos mais ávidos correspondentes era Robert Erin Howard, criador do Conan o Bárbaro. Algumas das suas mais extensas obras foram escritas exatamente nesse momento, na qual ele se divorciou de Sonia Green e retornou à cidade de Providence, como Nas Montanhas da Loucura, o caso de Charles Dexter Ward, que foi na verdade seu único romance. O Lovecraft originou nesse período um ciclo de histórias que posteriormente foram agrupadas num grupo chamado, posteriormente, de Mitos de Cthulhu. O chamado de Cthulhu, Nas Montanhas da Loucura, As Sombras sobre Innsmouth e As Sombras Fora do Tempo, foram histórias que começaram a ser agrupadas e que tinham em comum esses mitos, essas criaturas que faziam parte do grande mito de Cthulhu. Lovecraft chamava o seu princípio literário de cosmicismo ou de horror cósmico, onde a vida ela é incompreensível ao ser humano e o universo ele é infinitamente hostil aos seus interesses. Nós, como seres humanos, não somos nada. Somos apenas um detalhe, um traço dentro de um universo onde nós não temos tanta importância. As obras de Lovecraft expressam uma profunda indiferença às crenças e às atividades humanas, assim como também tinham uma atitude pessimista e cínica, muitas vezes desafiando os valores do iluminismo, do romantismo e até mesmo do cristianismo e do humanismo. Os protagonistas do autor geralmente eram o oposto dos protagonistas tradicionais, por momentaneamente anteverem o horror da última realidade e do abismo. Os protagonistas da obra de Lovecraft geralmente são pessoas normais, são pessoas como eu e você, que estão vivendo a sua vida, têm o seu cotidiano, suas famílias, as suas profissões, e em dado momento tomam contato com algo que é extremamente diferente de tudo que há na vida dessa pessoa. É um artefato, é um tomo, um livro, um relato, é alguma coisa que vai fazer com que essa pessoa comum entre em contato com uma realidade completamente diferente, alienígena, e de horror à vida desse personagem. Então, muitas vezes, esse protagonista, essa pessoa que faz parte da obra de Lovecraft, ela vai enlouquecer, porque são contextos, são histórias extremamente estranhos à vida de uma pessoa comum. O cosmicismo de Lovecraft postula que a humanidade é uma parte insignificante do cosmos e que ela pode ser varrida a qualquer momento. É um mero detalhe, é como se a humanidade ela fosse um erro ou um ponto de fato muito pequeno no universo, um detalhe que aconteceu, mas que não tem nada de especial e que por causa disso, por qualquer coisa que possa acontecer, a humanidade ela pode ser extinta a qualquer momento. Ele incorporou elementos fantásticos de ficção científica nas suas histórias, representando assim a fragilidade percebida do antropocentrismo. Ou seja, para Lovecraft, a humanidade ela não é nada. A história humana ela é tão insignificante, ela é tão ínfima, que qualquer movimento, qualquer peteleco do cosmos pode fazer com que a humanidade suma a qualquer momento. Muitos dos trabalhos de Lovecraft foram diretamente inspirados pelos seus constantes pesadelos. Lovecraft não era um cara muito normal, Isso já ficou muito claro para a gente. Desde sua infância peculiar, a sua juventude reclusa tanto quanto a sua infância, a sua história estranha de casamento, que após a mudança para Nova York
fez com que seu relacionamento se deteriorasse, ele viesse a voltar a morar com a família na cidade de Providence. Então Lovecraft, embora não fique comprovado, fica muito explícito para a gente que não era uma pessoa muito normal, era uma pessoa meio perturbada. Então isso tudo gerou muitas influências nos seus contos e nas suas histórias. As suas narrativas de fantasia, de ficção, foram muito inspiradas por outros autores. No entanto, a obra de Lovecraft é uma das poucas obras literárias que não tem meio termo. Volta-se única e exclusivamente para o horror, tendo como finalidade perturbar de fato mesmo o leitor, depois de atraí-lo para um ambiente, um clima daquilo que ele lê. Foi como eu falei antes, o autor ele vai tomar ciência na obra de Lovecraft através de um protagonista que é um homem comum, um homem vivendo a sua vida, e que de repente ele vai ser mergulhado em um ambiente dentro do qual o horror é muito presente. Vai ter um ponto em que esse protagonista vai conhecer um artefato ou uma situação, algo geralmente muito antigo, e que vai mergulhar, vai trazer esse protagonista para esse ambiente de horror. É muito interessante perceber que um ingrediente muito peculiar também na fórmula Lovecraftiana para seduzir o leitor é o uso da primeira pessoa nas suas histórias. A maior parte dos seus contos, como O Chamado de Cthulhu, Um Sussurro nas Trevas, A Cor que Caiu do Céu, Sombras Perdidas no Tempo, e também nas Montanhas da Loucura, são narradas em primeira pessoa. Em algumas histórias, todos os acontecimentos são vividos pelo narrador, como, por exemplo, em Sombras Perdidas no Tempo. Em outras obras, o narrador convive com alguns personagens e toma também parte dos fatos, mas isso é uma constante mesmo em suas obras. Além desse traço muito presente na obra de Lovecraft, tratando sobre a humanidade como algo muito frágil, passageiro e que por um mero detalhe do destino pode sumir do universo, há conceitos muito interessantes dentro de sua obra sobre civilizações muito antigas. Povos alienígenas que já existem há tempos imemoriais nos confins do universo. Seres que são tão poderosos ou tão antigos que podem ser de fato confundidos pela humanidade, caso tomem contato com eles, como deuses. Lovecraft ele utilizou dos seus mitos de Cthulhu para criar um verdadeiro panteão de criaturas e raças que vivem e que existem no universo há um tempo inconcebível para a humanidade, tempos imemoriais, e que já tem contato com a Terra e até mesmo com os humanos há muito tempo, embora isso sejam grandes segredos ou fatos que ficaram obscuros dentro da nossa história. É exatamente nesse ponto onde entram os protagonistas da obra de Lovecraft. São essas pessoas comuns, geralmente cientistas, pesquisadores, escritores, pessoas de fato comuns que entram em contato com esse conhecimento. Esses buscadores de conhecimento, essas pessoas, elas se tornam conscientes da sua própria insignificância no cosmos, que é muito mais amplo do que elas imaginavam, e se tornam incapazes de suportar o peso desse conhecimento. O horror Lovecraftiano ele não é alcançado através de fenômenos externos. Aí é que está o ponto interessante. Em vez disso, Lovecraft faz com que esse horror ele seja alcançado através do impacto psicológico interno que o conhecimento que chega a esses protagonistas tem sobre as suas mentes. Ou seja, não raro, os protagonistas de Lovecraft, pessoas comuns que entram em contato com esse conhecimento de um cosmos absurdamente amplo, repleto de criaturas, seres monstruosos e muito poderosos, esse conhecimento dentro da mente desses protagonistas vai enlouquecê-los, porque é impossível para uma pessoa comum imaginar todo esse conhecimento e continuar com a sua mente incólume. Produto de seu tempo ou não, infelizmente há alguns pontos muito controversos dentro da obra de Lovecraft e que dizem respeito ao racismo. Não são um ou dois contos do autor que deixam transparecer algumas opiniões muito particulares dele acerca de outros povos,
outras etnias, e que faziam com que a obra de Lovecraft fosse permeada por esse racismo e essas concepções do autor acerca desses outros povos. Não raro podemos ver que Lovecraft ele nutria um certo desprezo por latinos, por chineses, povos orientais em geral, povos africanos, outras etnias, o homem negro ou o homem asiático, o sul-americano, o latino em geral, todo e qualquer povo, toda e qualquer etnia que não fosse branca, mas principalmente povos anglo-saxões, Lovecraft nutria um certo desprezo e achava que esses povos, essas etnias, elas eram inferiores ao homem branco anglo-saxão, como ele mesmo próprio se julgava. São muitas e muito variadas as discussões acerca do racismo presente dentro da obra de Lovecraft, se isso seria algo intrínseco à sua própria psique, ou se seria parte do tempo em que ele vivia. Afinal de contas, no início do século XX, nos Estados Unidos, em uma cidade pequena, talvez a gente realmente tivesse esse contexto muito mais arraigado dentro da sociedade. Independente disso, eu não vou entrar muito nesse mérito. Fato é que o casamento de Lovecraft com Sonia Green fez com que ele abrisse um pouco mais a sua mente. Até porque ela era de ascendência, a família dela era de ascendência judia. Então o casamento com Sonia Green pode ter feito Lovecraft entender um pouco mais essas outras nuances. No entanto, a mudança que o casal fez para o bairro do Brooklyn, em Nova York, talvez tenha nutrido pontos negativos na cabeça de Lovecraft acerca dessas ideias que ele já tinha muito fortes dentro de sua pré-concepção. A cidade de Nova York, no início do século XX, era uma cidade repleta de imigrantes. Eram irlandeses, escoceses, alemães, povos ciganos, eslavos, portugueses, espanhóis, italianos. Eram muitos povos europeus e também africanos, asiáticos, japoneses, chineses, tailandeses. Todo tipo de pessoa podia ser encontrada em Nova York. E um fato interessante é que Lovecraft, durante toda a sua vida, ele não teve muito sucesso como jornalista e nem mesmo como escritor. Ele publicou muitos de seus contos e suas histórias em revistas pulp, que eram revistas de fácil e baixa circulação, revistas baratas com papel de má qualidade ou uma qualidade um pouquinho inferior. E ele nunca fez muito sucesso em vida. Então, esse contato com esses imigrantes, toda essa dinâmica de trabalho, de busca pela vida, pode ter feito com que Lovecraft pegasse ainda mais raiva desses povos ali junto a ele, competindo pelo mercado de trabalho, junto com a sua vida, com toda a sua dinâmica. Então não se sabe ao certo se isso exerceu ainda mais influência negativa na sua escrita, no seu modo de pensar. Nós temos de fato dentro da obra de Lovecraft muitos elementos que denigrem a sua pessoa de uma certa maneira por conter esses ingredientes racistas. Uma vez divorciado e tendo retornado a Providence, a vida de Lovecraft não foi muito fácil. Suas tias, elas não conseguiram gerir todo o patrimônio da família, o patrimônio que seu avô tinha deixado, e a família começou a entrar em algumas crises. Como eu falei anteriormente, Lovecraft não teve muito sucesso como jornalista e ele também não conseguia ter muito retorno dentro dos contos que ele escrevia. Então ele passou por momentos muito difíceis, tendo em vista os problemas financeiros que a sua família estava enfrentando. Ele recebeu com muito pesar a notícia de que seu grande amigo Robert E. Howard havia se suicidado e isso tornou-lhe profundamente entristecido. Não se sabe ao certo se a morte do grande amigo tornou-o ainda mais recluso, mas fato é que ele já produzia muito pouco dentro desse momento, após a morte de Robert E. Howard, embora ainda escrevesse, mas historiadores dizem que a partir desse momento, em 1936, H.P. Lovecraft contraiu e começou a desenvolver com muita velocidade o que iria matá-lo no ano seguinte, que foi um câncer de intestino.
Uma vez com o câncer constatado, Lovecraft viria a ser internado no Hospital Memorial Jane Brown, na cidade de Providence, e 5 dias depois, em 10 de março de 1937, já com um quadro muito agravado, Lovecraft viria a falecer. H.P. Lovecraft deixou um extenso número de contos, histórias de horror e ficção cósmica. Ele é considerado o pai do horror cósmico. Seu estilo de literatura e as suas obras são inconfundíveis. H.P. Lovecraft é um autor de protagonistas muito interessantes, de um estilo de escrita muito rico, muito rebuscado. E H.P. Lovecraft e sua obra acabou exercendo influência nas mais diversas mídias. A música, por exemplo, várias bandas de heavy metal, rock, têm a influência de H.P. Lovecraft em suas letras. Muitos, inúmeros autores de sucesso hoje em dia devem e dizem claramente que tem muito de sua influência em H.P. Lovecraft. Escritores de horror, de terror, como, por exemplo, Stephen King, dizem claramente que muito de sua obra foi influenciada, de fato, por H.P. Lovecraft. Eu conheci H.P. Lovecraft muito cedo, acho que por volta da minha adolescência, com 15, 16 anos. Eu conheci uma das histórias que me trouxeram, me fizeram mergulhar no mundo de Howard Phillips Lovecraft, que foi Nas Montanhas da Loucura. Quando eu li Nas Montanhas da Loucura, minha cabeça ela pareceu explodir. Era algo inacreditável que alguém pudesse conceber aquele tipo de história, aquela civilização alienígena que no passado tinha construído todo um complexo industrial, militar, uma civilização na Antártida. Aquilo era um conceito tão estranho, mas tão fascinante para mim, que me fez conhecer várias e várias outras obras do autor e que só foram me fazendo apaixonar cada vez mais. Eu particularmente também notei desde cedo que H.P. Lovecraft tinha sim esse componente racista. Ele sempre considerou outros povos que não povos ingleses, né, como o anglo-saxão, o homem inglês clássico, né, o germânico natural, como alguém inferior. Isso afetou o meu julgamento sobre o autor? Não. Eu nunca julguei a obra de H.P. Lovecraft, eu nunca misturei o que ele escrevia com os seus pensamentos. Pode parecer estranho, mas a escrita de H.P. Lovecraft, a sua genialidade que ele colocou dentro da sua escrita, de sua obra, nunca me fizeram julgá-lo dentro dos seus pensamentos específicos acerca disso. Incomoda realmente perceber que ele tinha algumas opiniões, como as que eu citei, que denigrem certas pessoas, certas etnias, mas eu conseguia fazer um filtro dentro da sua genialidade, eu conseguia colocar, mais do que suas opiniões pessoais, eu conseguia colocar Lovecraft, isso era um exercício pessoal meu, dentro de um contexto do tempo em que ele vivia. Talvez ele fosse fruto realmente dos pensamentos que permeavam aquela sociedade. Não é verdade? Então, não é passar um pano. Fato é que o racismo está ali, outros problemas estão ali, mas a genialidade dentro da obra de Lovecraft, dentro dos mitos de Cthulhu, os mitos que foram criados, isso para mim sempre foi muito maior. Lovecraft é um grande autor, exerceu muita influência sobre o meu gosto de leitura, sobre o meu estilo de escrita, e vai ficar guardado com muito carinho como um dos meus autores prediletos. E aí, você gostou desse vídeo? Você gosta de H.P. Lovecraft? Comenta alguma coisa aqui embaixo, tá bom? Não esquece de curtir, não esquece de ativar o sininho aqui das notificações, é muito importante aqui para o nosso canal, para que a gente sempre continue a colocar conteúdo dentro da escrita criativa, da fantasia e da ficção, tá bom? Considere se inscrever, tá? Isso também vai dar uma grande força ao canal, e até a próxima.